Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Que coisa boa estar com você. Nós temos buscado a Deus direções para que nós possamos estar passando para você, e não tenho dúvida que maravilhas de Deus estão e irão acontecer na sua vida e na minha vida também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a autoconfiança, que muitas das vezes nós nos achamos às vezes superpoderosos, os super-heróis. Às vezes nós, pastores, não entendemos que nós somos carne, nós somos um corpo, precisamos cuidar dessa matéria, onde a palavra de Deus diz que é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. E é por isso que nós, meus amigos, precisamos compreender isso. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos vigiar, devemos ter cuidado e devemos entender também que somos falhos, fracos e imperfeitos. Não somos super-heróis que podemos fazer tudo, que podemos, correr atrás de tudo, alcançar tudo, vencer tudo. Vai chegar momentos que o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar que nós temos de dar uma paradinha. Peraí, você está sendo muito autoconfiante. Você está confiando demais nas suas forças, na força dos seus braços. Pare um pouquinho. Sabe o que a palavra de Deus diz? Em um momento que Pedro falou com Jesus, esse momento especial que Pedro falou com Jesus, quando Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto aí contigo para a batalha, eu estou pronto aí contigo para a morte, eu estou pronto a morrer contigo. Jesus disse: Pedro, peraí, Pedro, você está muito autoconfiante, você está muito se achando. Aí o versículo 30 de Lucas 22 diz assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha como é sério isso, amados. Olha como isso é sério. Um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um discípulo do Senhor, o inimigo estava pedindo permissão para passar Pedro na peneira. Sabe quando a gente bate alguma coisa e passa na peneira para ficar mais fino? Para peneirar, para deixar, que fica só o pó e aí a gente ainda passa na peneira. O diabo estava querendo fazer isso com Pedro. O diabo estava pedindo permissão para fazer isso com Pedro. Olha que coisa séria. Muito importante você prestar atenção nisso, irmãos. Era Pedro, o discípulo do Senhor Jesus. Jesus disse: Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que o Satanás tem vos pedido para vos cirandar como trigo, para passar na peneira. Sabe? Às vezes a pessoa está se achando tão autoconfiante, tão superpoderoso, que Jesus está falando e a pessoa diz: não, eu consigo. Jesus está falando e a pessoa diz: não, eu posso, tá? Eu vou entrar naquele lugar ali e vou passar sem me contaminar. Eu vou naquela festa mundana e não vou me contaminar. Eu vou me juntar à mesa com meus antigos colegas que bebia e eu não vou beber. Ele se acha muito super confiante, poderoso. Confia, na sua alma.
ele se estibra no seu próprio entendimento e confiança. E a palavra de Deus diz que é diferente. A palavra de Deus diz, amados, que é diferente. Quando Pedro se achou super confiante, aí Jesus disse isso. E o versículo 32 de Lucas 22 diz assim, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus diz: Pedro, deixa de ser bobinho, tu ainda nem é convertido. Tu está dizendo que vai para a cruz comigo, que tem coragem de morrer junto comigo. Pedro, se converta primeiro, Pedro. Se converta. Meu Deus, como às vezes nós esquecemos disso. Como às vezes nós não prestamos atenção em um pequeno detalhe que Jesus está nos mostrando. Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Não, mas eu posso. Aí eu aceitei Jesus ontem, eu posso já entrar naquele lugar ali que eu entrava antes e eu não vou. Cai, irmãos, cai, porque, irmãos, às vezes a pessoa está se achando super confiante que pode todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor Jesus aqui na noite que foi traído, ele no monte ali das oliveiras orando, ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sentiu a dor da morte, ele sentiu os nossos pecados se aproximando dele, ele sentiu. Quanto mais nós que somos meros seres humanos. Quanto mais nós que às vezes não damos ouvido àquilo que está escrito aqui, ó. Aquilo que está escrito. A palavra de Deus diz assim, versículo 32: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, sua fé ainda é pouquinha. O diabo tem pedido para cirandar você, mas eu não tenho deixado porque sua fé é pouca. Você ainda não é convertido, Pedro. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e até a morte. Jesus disse: bobinho. Bobinho, irmãos. Às vezes nós somos bobinhos, irmãos. Nunca seja bobinho. Jesus às vezes está falando com você. Jesus às vezes está mostrando a direção a você. Jesus às vezes está dizendo assim: ó, meu filho, mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Chega mais perto de mim. Se encha mais de mim. Sabe? Se esvazie mais de você mesmo. Se encha mais de mim. E às vezes você está dizendo assim: não, Senhor, eu já tenho tudo. Eu já posso, eu já sou forte, eu já sou cheio do Espírito Santo, isso não acontece mais comigo. E Jesus dizendo: precisa se converter. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Mostra a teus irmãos que te convertessem. Olha o que Jesus estava dizendo a Pedro. Pedro, eis que eu roguei por ti, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei, eu pedi, eu clamei, eu implorei para que meu Pai não deixasse. Porque você ainda não é convertido, Pedro. Eita Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas elas se acham, irmãos, super poderosas. Quantas pessoas, irmãos, às vezes elas estão se achando que pode tudo. Que pode todas as coisas. O discípulo do Senhor estava, com Jesus, 3 anos, do lado de Jesus, do Deus, do Senhor. E aí quando ele disse assim: Senhor, nada disso vai acontecer contigo. Nada disso vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus disse assim, versículo 31, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor:
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus estava dizendo: Pedro, você nem é convertido ainda, Pedro. Você não é convertido ainda, Pedro. Está dizendo que vai morrer, que tem condições de morrer comigo? Tem condições de ir à morte? Tem condições de morrer comigo? Pedro, você precisa se converter. Olha que coisa séria. Aí Pedro disse, versículo 33, e ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Às vezes Deus está dando um alerta a você. Às vezes Deus está ali alertando de algo, mas às vezes você continua se achando ainda que é super poderoso. Não, a palavra de Deus, eu fui para a igreja, eu ouvi a palavra, Deus falou assim, mas eu ainda vou esperar mais um pouquinho, para ver se é verdade, para ver se acontece. Tem gente esperando a coisa acontecer para poder acreditar em Deus. Tem gente esperando a coisa acontecer para poder acreditar na palavra de Deus. Você está esperando acontecer o pior para poder acreditar na palavra que Deus te deu? E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mostra a teus irmãos que te converteu. Olha como é sério isso. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mostra a teus irmãos que te converteram. Olha, aí ele disse: eu estou pronto. Aí o Senhor Jesus disse assim, ó, versículo 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Vixe. Senhor, de forma alguma. Às vezes a pessoa, irmãos, Jesus está dizendo assim: se você continuar, você vai negar o meu nome. Se você continuar, você vai esmorecer na fé. Se você continuar dessa forma, você vai morrer. E a pessoa não dá ouvido. É aquela mesma coisa que o homem hoje, ele é tão, sabe, se acha tão super poderoso, ele se acha tão, sabe, super forte, super herói, que às vezes até o médico está dizendo assim, ó, se você continuar comendo isso, você vai morrer. E a pessoa, que nada, isso só acontece com o meu vizinho, isso não vai acontecer comigo não, isso daqui não vai parar minhas veias não vai causar gordura nas veias não. E comendo, chega um momento que acontece, a pessoa, realmente aconteceu. Tem gente assim, tem cristão assim. E aí a palavra de Deus diz assim, ó. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem parcas, faltou porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa tome, como também o alforje, que não tem espada venha a sua capa, e compre, porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. Os discípulos já estavam levando para o lado carnal. E Jesus disse: não é isso não, tá bom, basta. Vocês são difíceis de entender. Quando acontecer, vocês vão ver. Irmão, não espere acontecer. Não espere acontecer para poder você acreditar. Não espere.
Não espere acontecer. E aí tudo, irmãos, que o Senhor Jesus falou, aconteceu, irmãos. Tudo que o Senhor Jesus falou com Pedro. Por quê? Porque ele não deu ouvido. Porque ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido à voz do Senhor. Ele não ouviu o que o Senhor Jesus tinha falado. Você tem que estar preparado para ouvir, preparado para colocar em prática, preparado para agir. E aí a palavra de Deus diz assim, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Olha, quando Jesus foi preso, Pedro já começou a seguir Jesus de longe. É aquela pessoa, sabe, que Jesus avisou a ela, cometeu o pecado. Ela comete o pecado, ela já fica com vergonha de ir na igreja. Não, eu vou começar a assistir os cultos de casa. Eu sou a igreja. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitos. Ele diz assim, eu sou o crente, eu sou a igreja. Aí começa a seguir Jesus de longe. E cada vez vai ficando mais longe. Cada vez vai ficando mais longe. E aí diz assim, e havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentou-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. Aqueles que tinham acendido o fogo era no pátio da casa do sumo sacerdote, aqueles que estavam crucificando e escandalizando Jesus, escarnecendo de Jesus. Pedro vai e senta na roda no meio deles. Quando a pessoa não dá ouvido a Jesus, se acha super poderoso. A primeira coisa que faz, nega Jesus. Segunda coisa, começa a sentar no meio de escarnecedores. Senta na roda de escarnecedores. E a palavra de Deus diz no Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem, o varão, que não segue o conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Começou a vergonha sair, afastar-se. Começou as coisas piorar para Pedro. E aí o que aconteceu? Pedro começou e assentou na roda dos escarnecedores, para se aquentar, irmãos, no fogo ali, que é onde estava cheio de pecadores, escarnecedores. Aí diz assim, e como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos nele, diz, esse também estava com ele, esse também era crente. Aquele ali não é crente porque está aqui sentado conosco na mesa do bar. Aquele ali não é crente porque está aqui sentado na roda dos escarnecedores. É isso que Satanás faz quando a pessoa não dá ouvido ao Senhor, se acha super poderoso, se acha bom ou se acha o melhor. É isso que acontece. E aí a palavra de Deus diz assim, porém ele negou e disse, negou dizendo, mulher, não conheço. E o povo depois, vendo o outro, disse, tu és também dele. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase uma hora, uma outra afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. É crente. Aí diz assim, e Pedro disse, homem, não sei o que disse. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Acabou, irmãos, cumpriu-se. Cumpriu-se o que Jesus falou. Cumpriu-se aquilo que ele disse. Meu irmão, não espere. Não espere acontecer para acreditar.
Não espere acontecer para poder fazer o que Jesus tem mandado. Não espere. Não espere. Não seja autoconfiante. Não seja uma pessoa que despreza o conselho de Deus. O próprio Senhor Jesus estava aconselhando Pedro. E Pedro dizendo, não, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu faço, Jesus dizendo, Pedro, não faça isso, Pedro. Não faça isso. Você está sendo autoconfiante, não faça assim. E Pedro continuou. Aí a primeira coisa que fez, quando Jesus foi preso, ele com medo já começou a seguir Jesus de longe. Depois de seguir Jesus de longe, sentou-se na roda dos escarnecedores para se aquentar ali. E depois, eu te conheço, você é crente, você andava com Jesus. E Pedro dizendo, não conheço, você não me conhece, você está ficando bilulu, bilulu, você está ficando louco. E ela disse, eu te conheço, você é Galileu, você andava com ele. E ele disse, eu não conheço aquele homem. Não nego a Jesus. E quantas pessoas, irmãos, têm negado a Jesus? Porque não tem dado ouvido ao conselho de Cristo. E depois, irmãos, vai chorar amargamente. A palavra de Deus diz que depois que saiu dali, Pedro chorou amargamente. E aí acontece o que a gente pregamos ontem aqui. O que acontece é que ele depois ficou se sentindo rejeitado e excluído dos planos de Deus. Meu amado e minha amada, nunca despreze o conselho do Senhor. Nunca despreze. Deixe Deus falar, obedeça e tudo dará certo, em nome de Jesus. Eu quero deixar um recadinho para você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. Se você gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, não tem problema. Mas se inscreva lá, não paga nada para se inscrever. Certo? E assim que pudermos, sempre que pudermos, estaremos aqui falando com você, deixando uma mensagem para você, uma mensagem, irmãos, de libertação, uma mensagem de transformação de vida. Então se inscreva no canal Pastor Joel Siqueira e Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar para você e por você. Você que talvez em algum momento negou Jesus, sentou na roda dos escarnecedores ou foi envergonhado. Eu quero orar por você, para que Deus te dê força e você volte para os pés dele. Procure uma igreja mais próxima. A nossa é aqui no centro de Propiar, Sergipe, na Avenida Dom José Tomás, no número 879, no centrão de Propiar. Você é nosso convidado especial. Então não se esqueça disso. Se você estiver se sentindo envergonhado, como se tivesse negado Jesus, chegou o dia de você receber a sua bênção através dessa oração. Então receba em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aonde esta pessoa estiver agora, meu Deus, eu clamo por ela. Primeiramente eu repreendo esse espírito de acusação, de vergonha, de medo, esse espírito imundo que impediu desta pessoa fazer o que era certo, o espírito de autoconfiança em si mesmo. Eu determino que desapareça da vida desta pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, e eu clamo o teu poder, o poder, Senhor Deus, de força, de renovo, de mudança, de transformação. Eu clamo o teu poder agora, Pai, e determino, Senhor, que esse mal desapareça na vida desta pessoa e que ela receba força para voltar para o caminho e voltar para a tua presença. Essa pessoa que ela ainda era fraquinha na fé e não obedeceu a palavra, caiu e hoje está sofrendo. Que todo sofrimento desapareça. Meu Deus, pega na mão deste homem,
Pega na mão desta mulher e traz de volta para a tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço e acredito que o Senhor já visitou esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha só, que Deus te abençoe. Amanhã, mais ou menos entre 1 e esse horário, mais ou menos, nós estaremos de volta entre 1 e 3 ou 5 da tarde. Ali no intervalo dos cultos, estaremos aqui, se Deus assim permitir, falando, mandando uma mensagem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar através dessas mensagens de transformação, mensagem de libertação. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor Joel Siqueira. Que Deus abençoe a sua vida. Aí, clique aí no dedinho, deixe seu like, se inscreva. Você não paga nada para se inscrever. Escreva aí, comente. Se gostou, se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. E Deus te abençoe. Amém? Um abraço. Só falando para você mais uma coisa. Amanhã, aqui na nossa igreja, no centro de Propiá, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, nós estaremos realizando o Vale do Sal, aonde as pessoas passarão e vencerão inimigos ali, deixarão inimigos prostrados do vale, porque o nosso Deus é Deus de monte e Deus de vale, e Deus te dará a vitória. 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da manhã, em o nome de Jesus. Eu aguardo por você e a minha equipe de fé também. E um abraço e que Deus te abençoe. Você que estava pelo Facebook, um abraço, irmã Ivanilda Bento, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rosivânia Alves, que Deus te abençoe. Maria Conceição, em nome de Jesus. Rosivânia, um abraço para a glória de Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, estaremos aqui clamando, lutando com você no Vale do Sal. Ali você passará e o poder de Deus se manifestará na sua vida. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.